Bem, gente, vamos agora dar início à nossa aula, já oramos. Semana passada, nós vimos alguns pontos muito interessantes. Terminamos o ponto 2, né? Entramos no ponto 3, que era o seguinte, né? Um dos contrapontos ao dispensacionalismo. O Antigo Testamento não ensina que haverá um futuro reino milenar, né? Então, nós vimos que o Antigo Testamento não ensina que haverá um antigo reino milenar. Trabalhamos em Isaías 65, bem, versículos 17 a 25, você lembra? Trabalhamos bem exaustivamente ali. Trabalhamos também a questão de... Na verdade, viemos trabalhando bastante essa parte, né? Falando bastante. E fechamos... À luz disso, podemos concluir que Isaías 65:20 utiliza a linguagem figurada para demonstrar que os habitantes da nova terra viverão vidas incalculavelmente longas. Então, nós vimos que quando a gente fala, algumas questões são bem figuradas, porque assim, quando você vai estudar Apocalipse é um livro que tem muitas figuras, né? Então, você não pode ser literal em muitas coisas, não dá para ser. No início, já vai dizer que João teve uma visão, né? Como é que é? Selos, dragão sendo aprisionado, besta, tantas coisas que a gente vê que são figuradas, não pode levar o pé da letra. E o dispensacionalismo, muito boa noite, Neto. O dispensacionalismo se gloria de serem literais. Só que eles são literais onde não deveriam ser literais. E aí causa uma série de problemas com isso, né? Deixei meu bonezinho ali, né? Meu bolzinho ali. Então, o que acontece? Existe essa preocupação da gente interpretar. Por exemplo, na época de Apocalipse, né, que foi escrito Apocalipse, existiam vários apocalipses judaicos, desde o período ali, né, antes de Cristo, porque a esperança messiânica, não precisa não, obrigado. A esperança messiânica perdão, a esperança da restauração de Israel, aquele reino político que viria, não aconteceu ali naquele período ali interbíblico, tá? Então, não tinha mais profecia, porque aquele período acabou-se o profeta, né? Vai ter só com João depois de 400 anos. 400 anos, João volta e começa a profetizar, porque tinha acabado esse negócio. Então, nesse período, para preencher essa lacuna, tiveram vários apocalipses, né, que eram apócrifos. Apocalipse de Moisés. Moisés está ali no segundo, terceiro, no primeiro século antes de Cristo? Não, Moisés estava atrás. Apocalipse de Enoque. Enoque, o sétimo depois de Adão, foi ter com Deus sem passar pela morte. Como é que ele está ali no segundo século antes de Jesus? Certo? Apocalipse de Pedro, depois, né? Tipo, um monte de apocalipse, né? E João, então, ali no ano 96, aproximadamente, ou de maneira bem enfática, 96, que a gente vai ter Justino Mártir, né? Vamos ter Irineu de Leão, pessoas bem mais próximas deles, falando que foi João que escreveu, datando mais ou menos o período. Então, eles estão muito mais próximos deles lá do que a gente, né? O próprio Policarpo, né, foi ordenado por João, né? São os pais da igreja, até o segundo a quarto século, mais ou menos. Então, nós precisamos ter esse cuidado de ouvir os pais da igreja, né? Os pais da igreja. A sola escritura, ela é muito mal interpretada. Porque as pessoas dizem, só a escritura, então não vale mais nada. Não é isso. É só a escritura e aqueles que nos ajudam a interpretar durante a história. Os pais da igreja que são fiéis às escrituras, vai ter textos que eles vão nos ajudar, porque eles estão mais próximos. Assim como os reformados, para eles era só a escritura,
Mas, por exemplo, eles beberam tremendamente de Agostinho. Lutero era um monge agostiniano, né? As doutrinas de Calvino são doutrinas agostinianas, ok? E, consequentemente, a gente crê que são paulinas, né? Então, só a escritura, às vezes a pessoa, eu tenho um irmão aqui na igreja que ele é assim, só a escritura, eu não quero ouvir mais ninguém, não é isso. Sim, você vai ter Flávio José falando de Crespo lá, e dando base para tudo aquilo que está aqui na escritura, muita coisa que está na escritura, nas escrituras, corrobora, né? Então, não é isso que está se falando. O que a gente não vai pegar é algo que seja contrário às escrituras, mas está coadunando, está andando junto, vamos ver o que está dizendo, né? Então, é muito mal interpretada essa coisa da sola escritura. Muita coisa de Calvino, né? Está tudo em Agostinho, ok? Então, Apocalipse é um livro que é figurado. Tem coisas para o presente, para aquele mundo. Uma coisa que você, quando lê Apocalipse, não pode esquecer que ele está falando para igrejas, né, de maneira específica para aquele tempo, certo? Mas vai ter coisas para o futuro, né? Vai ter coisas que foram cumpridas, né? Vai ter coisas que vão ser para todo o período da igreja, né? Então a gente precisa ter isso, a gente ficar engessando tudo sem essa abertura. Eu sou só futurista, vê tudo. Tu esquece de que aquilo ali tinha um propósito de confortar uma igreja perseguida, né? Então, coisa tem que ser devagar, sem sectarismo, ainda que cada um tenha a sua visão, mas precisa respeitar esses parâmetros, né? Então, legal. Hoje nós vamos dar início aqui, eu vou terminar essa parte aqui, que eu falei de Ezequiel 40, 48, que para os dispensacionalistas significa o quê? 40 a 48. Significa que essas métricas para o tempo, especificações, os portões, né? Como a metragem de tudo. Se você pegar... Sim, se você pegar do capítulo 40 a 48, vê que... Boa noite, Dainha. Graça e paz. Você vai ver que aquilo ali, é lógico, Ezequiel, ele está falando para quem? Para um povo que está na Babilônia e está prometendo o retorno para Jerusalém. Os dispensacionalistas pegam esse texto e diz que essa construção desse templo é lá no futuro. Não tem como. Se você está exilado num país que não é teu, doido para voltar para casa, quando fala de retorno, a gente vai ver isso, está falando para a Terra, não para o futuro. Entendeu? Porque para o futuro não daria esperança nenhuma para quem está vivendo naquela situação exilada. Fica tranquilo, no futuro distante, vocês vão voltar. Não. Ok? Vamos lá, então. Não seria melhor interpretar... essa passagem aqui. Ezequiel 40 a 48, a New Scofield Bible, ou a Bíblia, né? A nova Bíblia de Scofield. Quem tem aí os anos 90, tem essa Bíblia aí, né? Quem viveu os anos 90, tem essa Bíblia, a Bíblia de Scofield. Introduz esses capítulos com os seguintes títulos: O Tempo do Milênio e Seu Culto. Então, você compra uma Bíblia de Scofield e não sabe que os comentários, os títulos estão totalmente enviesados por dispensacionalistas, você vai observar que esse título já é te induzindo. O templo do milênio e seu culto. Ok? Lá no 41 a 47, 12, eles vão pegar essa perícope, né, esse texto do 41 até o 47, 12, com esse templo, o templo do milênio e seu culto. Tá? E a divisão da terra durante a era milenar, que vai do 47, 13 ao 48. Então, a divisão da terra durante a era milenar. Está falando lá para frente. Né?
Então, a coisa é enviesária para quem compra essa Bíblia. Eu tenho uma Bíblia, a Bíblia de Charles Riley, né? Eu gosto muito de Charles Riley, mas é um dispensacionalista. Eu já trouxe aqui, não sei, depois eu trago de novo. Vamos lá. Estes capítulos contêm uma visão do templo que deveria ser reconstruído pelos cativos que voltassem da Babilônia. Não é para aqueles lá na frente, é para aqueles que estão cativos e vão retornar. Eu queria que... Deixa eu ver se dá para a gente abrir alguma coisa, que não vai estar calculado. Uma descrição elaborada do templo e suas medidas é fornecida, bem como vários sacrifícios oferecidos no templo. É por isso que aquele gráficozinho de dispensacionalismo que nós vimos, ele mostra o sacrifício de novo no milênio. Os sacrifícios que foram abolidos, né, por Cristo, porque para eles Cristo não cumpre. Né? Na verdade, Cristo cumpre, mas ele foi rejeitado por Jesus, pelo seu povo. Então, no milênio, aqueles sacrifícios voltam, mas como memorial. Meu Deus, como memorial. Vai ter sacrifício de holocausto, tudo mais lá no milênio? Então, hoje nós estamos vendo os contrapontos que refutam essas ideias dispensacionalistas que são tão espalhadas aí. E nós estamos já no quarto ponto, são 8. Não faz sentido. Quando você lê ali a Bíblia, a revelação progressiva, não faz sentido. Ok? E ele continua aqui. Ó. Ofertas pelo pecado, ofertas por transgressão, ofertas de holocaustos e ofertas pacíficas. Segundo ponto. Isso seria muito mais coerente com o retorno no Antigo Testamento da Babilônia para Jerusalém e aí sim sacrificar, como era predito, né? Ou no futuro. Para eu acreditar que 40 a 48 de Ezequiel é futuro, eu vou ter que botar esses holocaustos, né? Esses sacrifícios, ofertas pacíficas, ofertas por transgressão, lá. Só que não cabe. Exatamente. Não cabe lá. Em Cristo foi cumprido todas essas coisas. Não, mas é um memorial. Não, isso está falando para cá. Quando você vai ler do 40 a 48, você vai ver que tem ofertas de transgressão, ofertas de holocausto. Isso não pode estar lá. É ali. Está falando do retorno para Jerusalém. Do capítulo 40 a 48 de Ezequiel. Os dispensacionalistas conhecem que este capítulo profetiza a reconstrução do templo de Jerusalém durante o milênio e a adoração que acontecerá neste templo milenar. Pode. Né? Oi? Adoração, no caso, por esse meio aqui, né? De sacrifícios, ofertas, holocaustos, né? Isso para eles não é o retorno para Jerusalém, aqui, terreno, saindo da Babilônia e voltando. Mesmo tendo uma profecia dizendo que eles ficariam 70 anos na Babilônia e depois iam retornar. Mesmo assim, eles continuam botando isso lá na frente. Complicado, né? Quarto contraponto que nós vamos ver aqui. A Bíblia não ensina uma restauração dos judeus à sua terra no milênio. O argumento dispensacionalista é baseado numa interpretação literal de várias passagens do Antigo Testamento. Então, eles interpretam literalmente aquilo aqui, e aí começam, né, a divulgar que haverá uma restauração dos judeus no reino milenar. Ok? Vamos abrir o Isaías 11, acho que é um texto que vai nos dar base. Isaías 11, profeta maior, né? Grande Isaías. Grande porque ele escreveu muito aqui, né? Isaías 11, versículo 11 a 16. Oi? Olha, minha irmã, Jesus dizia que era Isaías. Aí vem a alta crítica, vem outros críticos, e aí diz que foi em 2, que ele morreu, aí completaram, né? Então, assim, a alta crítica, então, bagunça tudo. Mas, graças a Deus, até que eu tenho um vídeo lá, que foi encontrado, né, em 1948, os rolos de Qumran, né? E os rolos de Qumran, eles provam a literalidade, né? Tudo direitinho ali, com algumas variantes que a gente diz, mas que não interferem em nada, de Isaías, de outros textos também, né? Então, assim, eu prefiro ficar
com aquilo que a palavra falou. Assim como Hebreus, a gente não sabe quem é o autor, e não importa, porque a gente vê a canonicidade, a gente vê o evangelho ali, entendeu? Então, não importa muito, não. A gente sabe que é Isaías, se ele começou, se foi que terminou com amanuense, e alguém inspirado, que Deus quis usar, amém, mas eu não acredito para mim Isaías e fica aí mesmo. Entendeu? Essas coisas causam mais problemas do que solução. Oi? Não, é porque são muitos anos. Sim. Sim. Ele passa por quatro reinos, Isaías. Né? Ele é profeta em 4 reinados. Vamos lá. 11 a 16, capítulo Isaías 11 a 16. Naquele dia o Senhor tornará, sublinha aí, né? Nem que seja mentalmente, essa palavra, o Senhor tornará, a estender a mão para resgatar o resto do seu povo, que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Ramat, e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e recolherá os dispersos de Judá, desde os 4 cantos da terra. A inveja de Efraim acabará, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não terá inveja de Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Né? As 10 tribos do norte eram chamadas de Efraim. Né? Sempre usam uma parte pelo todo ali, né? Para a gente entender mais. E Judá, porque foi a tribo de Judá, era Judá e Benjamim. Né? Ao contrário, voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, juntos despojarão os filhos do oriente. Estenderão as mãos sobre Edom e Moabe, e os filhos de Amon lhes serão sujeitos. Até onde? 16. O Senhor destruirá totalmente o golfo do mar do Egito, e com a força do vento moverá a mão contra o Eufrates, dividindo em 7 canais, para que qualquer um possa atravessá-lo de sandálias. Haverá um caminho plano para o resto do seu povo, que for deixado na Síria, como houve para Israel no dia em que saiu da terra do Egito. Sublinha essa última oração aí, tá? Haverá, como houve para Israel no dia em que saiu do Egito. Bem, Isaías 11, 16, o título da New Scofield Bible, deixa eu falar a Bíblia de Scofield, tá? É mais fácil, Bíblia de Scofield. Sobre esta divisão como Cristo estabelecerá o reino. Então, preste atenção. Né? O título lá está como Cristo estabelecerá o seu reino. Lá no Antigo Testamento, né, está dizendo como Cristo estabelecerá o seu reino. Por isso que os negritos não são canônicos, tá? É só para facilitar. E aqui, no caso da escola Field, está enviesado. Né? A nota número 1, nota de rodapé, aquele comentário da Bíblia, a nota número 1, no verso 1 deste capítulo, diz o seguinte: este capítulo é uma descrição profética da glória do reino futuro que será estabelecido quando o filho de Davi voltar em glória. Então, esse estabelecimento do reino de Davi lá no trono em Jerusalém, lá no milênio. Só que a gente lê em Atos que Jesus já está reinando. Ele está reinando junto ao Pai, até que põe os inimigos debaixo do estrado dos seus pés. Né? E nós que ressuscitamos em Cristo, fomos transportados para o império, somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Então, o Filho já está reinando. Né? Os dispensacionalistas alegam que a palavra tornará, que eu pedi para vocês sublinharem mentalmente, a palavra tornará, no versículo 11, se refere à volta de Israel para a sua terra, imediatamente antes ou no princípio da era milenar. Ok? Então, eles pegam aqui, isso é o retorno, né? Tornará para eles, do versículo 11. É tornar, todos os discípulos, né? Todos os judeus que estão espalhados vão tornar para Israel, certo? No início do milênio. Isso aconteceu em 1948, né?
eles começam a tornar, que a Inglaterra, né, os aliados vencem a guerra, a Inglaterra fica responsável por aquela parte, e então, ali na ONU, né, a própria Inglaterra abre mão e os judeus, então, estabelecem ali o Estado deles, o Estado judaico. Então, isso acontece? Acontece, dessa forma acontece, sim, pode ser. Eles voltam, muita gente volta, mas muitos judeus continuam longe. Nem todo mundo quis voltar para Israel. Né? Já constituiu família. Sim, outros já estão... Então, é complicado. O verso diz o seguinte: naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que foi deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinear, de Ramate e das terras do mar. Se, contudo, olharmos para o verso 16, que eu pedi para vocês também sublinharem mentalmente essa oração, ficará claro que a expressão tornará no verso 11 se refere à segunda ocorrência em relação à volta dos israelitas do Egito na época do Êxodo. Ensina isso aqui, ó. Haverá um caminho plano para o resto do seu povo, que for deixado na Síria, como houve para Israel no dia em que saiu da terra do Egito. Então, ele faz uma comparação. Tornará, assim como Israel tornou, aqui também ele vai tornar. Ele saiu do Egito, né? Do Egito, e tornou, ele também tornará. Saindo da Babilônia, tornará para Jerusalém. Não que vá no futuro herdar o reino milenar e vai tornar lá no reino milenar, não, tornar para Jerusalém. E a gente vê isso com quem? Com Esdras, né? Com Zorobabel, né? Depois vem Neemias construir o muro, certo? Um vem construir primeiro o altar e tal, né? O muro, depois vem Neemias, né? Estabelece ali todo aquele círculo. E o Neemias é um livro usado muito em liderança, né? Beleza. Então, nós desmistificamos isso aqui, desmistificamos, hoje minha língua está presa. Então, não há uma restauração dos judeus na terra do milênio. Esse texto está falando de retorno para Israel, para Jerusalém. Não há mais povo de Israel escolhido. O muro da separação foi derrubado. E eles continuam dizendo que Deus tem um plano A para Israel e tem um plano B para a igreja. Certo? A gente vai ver isso também. O que Isaías está profetizando neste verso é o retorno de um remanescente do povo de Deus num futuro previsível das terras que os tornaram cativos. Depois a gente vê o retorno, como eu acabei de falar agora. Outra passagem citada frequentemente pelos dispensacionalistas é Ezequiel 34, 12 e 13. Vamos lá para Ezequiel? Vamos ver outra passagem. Eu estou bem devagar com vocês aqui. Oi? As coisas da palavra missão, né? 34, deixa eu ver se é essa. 34, 12. Não, ele vai falar como o pastor busca as ovelhas, né? Como o pastor busca o seu rebanho, 34, 12 e 13. Como o pastor busca... Ezequiel. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Eu os livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens e densas trevas. Vou tirá-las do meio dos povos e a congregarei dos diversos países e as trarei de volta à sua terra. Vou tirá-las do meio dos povos e as congregarei dos diversos países e as trarei de volta à sua terra. Vou apacentá-la nos montes de Israel, junto às correntes de água e em todos os lugares habitados da terra. Então, mais uma vez, isso aqui é lá para frente, a gente está falando, não é para trás. Não é para frente, para trás. É retorno para Israel. É retorno, reconstrução do templo, inclusive depois tem a reconstrução do segundo templo, né, como eu acabei de falar, que era a glória, a aparência dele era menor do que o de Salomão, que foi destruído, mas a glória dele era maior,
Nem sempre o maior tem a glória maior. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Depois houve um monte de problemas, e nós tivemos quem? Nós tivemos Herodes ajudando na reconstrução, né? Lá já um pouquinho ali no início, logo depois, Jesus veio, né? Então o templo ali foi reconstruído por Herodes. Então, nós vemos que esse retorno não é para frente, é um retorno para trás, voltando para casa. Novamente, o título da Bíblia de Scott Field aplica esta profecia à restauração de Israel à sua terra durante o milênio. Porém, Ezequiel profetizou os cativos da Babilônia. Não seria mais lógico, vamos à lógica, olha a lógica, né? A lógica, que a referência desta profecia seja o retorno do cativeiro da Babilônia? É lógico. Está falando da Babilônia, está falando dos cativos da Babilônia, está falando de retorno. Não pode ser o retorno para frente, o retorno para trás. De vários países. Então, tirá-las do meio dos povos e congregarei dos diversos países. Sim, a gente acabou de ver os países aqui, né? A gente acabou de ver aqui, né? Eles se dispersaram. Mas de país Israel não foi nessa época, não. Da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinear, de Ramat, e vai. Devemos concordar com eles que a visão gloriosa encontrada no restante deste capítulo aponta para um futuro bem além da Babilônia, mas não que se restrinja também ao milênio, mas a um retrato, não se restringe ao milênio, mas a um retrato do futuro que aguardará todo o povo de Deus na nova terra, né? Então, muitas vezes vai falar lá em Daniel, fala, né, daqueles que vão ressuscitar, vão ser julgados, né? Então, muita coisa está sendo profetizada para o fim, não esse intervalo de 1000 anos, mas para o fim. Coisas profetizadas para o fim. Quando o Senhor vai retornar, nós que acreditamos e temos base, para mim é muito, eu nunca entendi de outra forma, tá? Nunca consegui entender de outra forma. De que tudo isso vai ocorrer de maneira concomitante. Não, concomitante não, mas de maneira coordenada e de uma vez só. Sem essa coisa de intervalo e tal. Então, Jesus vai vir, vai ressuscitar, né? Vai arrebatar para as nuvens, depois ele desce, né? Todo aquele processo que eles falam, sem essa questão de 1000 anos. Ok? No abrir e fechar de olhos, entendeu? Vai todo mundo ver, não tem vinda secreta que não encosta no Monte das Oliveiras. Não tem nada disso. Ele vai vir, todo olho verá, o joelho vai se dobrar, entendeu? Sequencial, vai vir de forma sequencial. Tudo aquilo que Isaías e Mateus 24 fala. Aí nós vamos ter que lembrar daquelas aulas, tem que até gravar 2 vídeos que eu parei de gravar, que eu perdi, que é a respeito do preterismo, do futurismo, não é? Do idealismo, da visão eclética. Todas essas visões ali tem. Então, assim, eu acredito, o preterista, por exemplo, tem um preterista pleno e o preterista parcial. O preterista pleno, ele acredita que ali, no ano 70, quando Tito circuncida ali, né? Circuncida não, porque ele não circunda, né? Ele cerca ali Jerusalém, aquele período ali, na verdade, é o pai dele, né? Que faz isso, Vespasiano, mas Nero morre, ele corre para ser coroado e deixa o filho dele ali, né? Que é irmão também de Domiciano, que é a peste lá de João. Então, Domiciano Domiciano e Tito são irmãos. Só que o pai, Vespasiano e Tito são justos. O período do reinado dele é maravilhoso. Eles são maravilhosos, os reinados deles. Só que 10 anos depois, né, que passa aquela consequência de um bom reinado, 10 anos depois, quando Domiciano já tinha sido entronizado, 10 anos depois, aí ele começa a perseguição ao povo cristão, aquela coisa toda. Mas os pai e o filho, né, Vespasiano e Tito, eram justos.
procuravam ser justos, nesse não justo espiritualmente, justo como governantes. Tá? Vamos continuar? Já fizemos. Está gravando, está gravando. Está gravando. O que acontece? Já fizemos referência anteriormente à possibilidade do cumprimento múltiplo das profecias do Antigo Testamento. Um exemplo famoso de tais profecias é encontrado em Isaías 7,14. Vamos lá para Isaías 7,14. Vocês já entenderam o que é profecia múltipla? Já? Pegou o que eu falei sobre profecia múltipla? Ou não? Eu não entendi essa. Isaías 7,14. Abre aí, Isaías 7,14. Isaías 7,14 diz assim. Quem achou, diga amém. Diga assim, ninguém diz nada aqui. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E lhe chamará o quê? Emanuel. Significa? Deus conosco. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e o bem. Já fui aqui por 15. Então, havia uma profecia, né? Na verdade, aqui, se você pegar do 10, é uma promessa, né? Na verdade, ó, deixa eu ler para vocês entenderem o 10. E o Senhor continuou a falar com Acais, dizendo: peça ao Senhor, seu Deus, um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acais, porém, disse: não pedirei, nem tentarei o Senhor. Então Isaías disse: agora escute, ó casa de Davi, será que não basta vocês abusarem da paciência dos homens? Querem abusar também da paciência do meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, lhe chamará Emanuel. Lhe chamará Emanuel. Então, houve uma profecia. Era um sinal para a caixa. Ok? Então, vamos continuar aqui para vocês pegarem aqui. Obviamente, essa profecia foi cumprida no futuro imediato com o nascimento de uma criança por sinal do rei Acais. Olha o versículo 10 agora aqui. Já lemos, né? Já lemos aqui. Então, óbvio que nasceu uma criança ali, porque era uma profecia para ser um sinal para quem? Para Acais. Mas essa profecia se cumpre só ali? Ela se cumpre aonde? Lá na frente, certo? Lá em Mateus 1:22. Abra aí, por favor, Mateus 1:22. Mateus 1:22. Sim. Sim. Ora, tudo isso aconteceu para cumprir o que foi dito por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará pelo nome de Emanuel. Então, o nascimento de Jesus, ele é o Emanuel. Mas também não nasceu um filho lá, como sinal para a caixa? Então, foi uma profecia múltipla. Ela tinha, vamos bater uma latinha. Ela teve um cumprimento lá, né? Teve um cumprimento lá, imediatamente, né? Sentido imediato, um cumprimento imediato, mas era também para frente. Ok? Então a gente tem que perceber essas coisas também. Ok? Porém, conforme aprendemos em Mateus 1:22, o maior cumprimento dessas palavras de Acais ocorreu quando Jesus nasceu da Virgem Maria. Isso é um cumprimento múltiplo da profecia. Ok? Então vamos parar por aqui. Nós vimos o 4º ponto. Semana que vem nós vamos ver o 5º ponto. O 5º ponto diz o seguinte, dona Rita. O ensino dispensacionalista acerca do adiamento do reino não tem apoio nas Escrituras. O reino de Deus foi adiado. Certo? O reino de Deus foi adiado. Porque o povo judeu recusou Jesus. Mas será que recusou mesmo? 6.000 judeus se converteram ali? Ou não? 6.000 judeus se converteram ali, milhares de pessoas se converteram, e a gente vai estar vendo isso na próxima semana. Eu quero abrir aqui, irmã, se quiser passar por trás de mim, pode passar. É urgente, vai passar aqui, o povo gosta. Oh, glória a Deus.
fazendo um malabarismo ali para passar. Fica à vontade. Tá com fome, meu irmão? Bem, gente, queria ouvir de vocês. Ficou alguma pergunta em relação a essa questão do reino, dessas profecias que estão apontando, na verdade, para um retorno, e eles estão dizendo que é lá para frente? Ficou alguma dúvida, Neto? Ficou alguma dúvida, né? Ideia? Davi não está aqui hoje com a gente. Ficou alguma dúvida? Maiane, minha irmã, dentro desse contexto, tem alguma dúvida? Deu para ficar claro? Tá. Fica claro? Ficou claro? Acho que ficou claro, né? Tudo que eles estão usando ali para frente, na verdade, é para trás. É o retorno para Jerusalém, né? Amém? Forte abraço para vocês, Deinha, Deus abençoe, Neto, Deus abençoe. Se tiver mais alguém junto com vocês também, abençoe. Ficou claro, Neto? Obrigado. Que Deus possa aí estar cada dia mais, tijolinho, tijolinho, a gente vai construir um sistema embasado na palavra de Deus. Tá? Senhor, obrigado pela tua palavra mais uma vez. Perdoa, Deus amado, muitas vezes, nosso cansaço do dia, mas que o teu Espírito possa, Senhor, utilizar cada ponto desse para edificar a vida de cada um, dirimir dúvidas, entendendo, Pai, que no essencial, que Jesus vai voltar, que ele vai levar a sua igreja, e que nós teremos novos céus, nova terra, isso estamos em comum acordo, seja qual for o sistema. Isso não importa. Cada um difere aqui no meio que vai acontecer isso, mas o fundamental é isso, Senhor. O Senhor vai retornar, o Senhor vai transformar a sua igreja, glorificar o corpo dos teus santos, vai ressuscitar os mortos, haverá julgamento, Senhor, e nós sabemos, todos concordamos com isso. Então, Pai querido, que o mais seja para a nossa edificação, seja para o nosso crescimento, e que nós nos amemos, nos respeitemos como filhos de Deus. Louvado seja o teu nome. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês. Até a próxima semana. Graças e paz.